Treino em Foco responde. Hoje, terça-feira, a gente dando continuidade à pergunta sobre qual a respiração mais adequada nos exercícios de musculação, respondendo aí o seguidor João Paulo Ossucci. Então sigam hoje que nós vamos falar ainda sobre isso. Bom, pessoal, como eu disse na chamada do vídeo, a gente vai dar prosseguimento nesse aspecto respiratório. Ontem vocês viram que a gente sugere, não é a única respiração possível, mas é uma sugestão em termos de mobilização de carga e maior concentração no exercício, fazer a fase concêntrica em apneia inspiratória. Isso, obviamente, vai ter uma repercussão sobre o aumento da pressão arterial, vai ter uma elevação da pressão arterial, um pouco talvez mais intenso do que se você estivesse respirando normalmente durante o exercício, mas capacita uma execução mais intensa e mais concentrada do exercício. Cabe aí você testar qual a respiração também que você se sente mais confortável ao fazer. Mas como eu falei ontem, hoje nós vamos abordar, por exemplo, qual a respiração mais adequada no abdominal. Na verdade, o Treino em Foco já abordou essa questão. Nós temos, vou pedir para o Jefferson e o Ricardo colocar em link aqui, que vocês possam procurar e verificar essa outra postagem que a gente já fez. Mas nessa outra postagem, o que a gente mostrou? Vou mostrar aqui de lado para vocês. Como nós estamos flexionando a coluna vertebral e voltando do movimento de flexão, então flexão da coluna vertebral e extensão da coluna vertebral. Quando nós flexionamos a coluna vertebral, a área visceral ela diminui. Quando nós estendemos a coluna vertebral, a área visceral aumenta. Por que eu estou comentando sobre questão de área visceral, volume visceral? Porque quando nós estamos fazendo o abdominal ou qualquer variação do abdominal que nós venhamos a flexionar a coluna vertebral, basta também você entrar nas séries que o Treino em Foco já gravou sobre exercícios abdominais e verificar entre 20 e poucos exercícios que nós analisamos lá sobre abdominal, vocês podem verificar as técnicas de execução. E vocês vão verificar que para trabalharmos o reto abdominal, nós precisamos obrigatoriamente fazer uma flexão da coluna vertebral contra uma resistência e voltarmos em extensão. Muito bem, quando nós fazemos essa flexão da coluna vertebral, nós diminuímos a área visceral. Vamos imaginar que nesse momento nós façamos a inspiração e bloqueando. Então, por exemplo, inspiramos o ar, bloqueamos a respiração, como eu coloquei ontem, com uma apneia inspiratória na fase concêntrica e venhamos a executar a flexão da coluna vertebral. Nessas condições, o diafragma relaxado está nessa posição e quando nós inspiramos, o diafragma desce. Ele comprime as vísceras mais para baixo contra o assoalho pélvico e nessa forma nós aumentamos fortemente a pressão intraabdominal ou pressão intravisceral. Se então nós inspirarmos e fizermos o movimento, vejam bem, inspiramos, diafragma desceu, comprimimos vísceras e ainda vamos fazer a flexão da coluna vertebral, nós vamos diminuir mais ainda o espaço visceral, gerando uma compressão, uma pressão na região visceral mais forte ainda, o que vai dificultar o retorno venoso via veia cava inferior, que é a principal veia que faz o retorno venoso de membros inferiores. Isso pode se tornar desconfortável, pode se tornar não muito adequado, pode aumentar o valor da frequência cardíaca de uma forma mais exacerbada, por repercussão de menor volume sanguíneo chegando até o coração, porque nós estamos, de certa forma, bloqueando parte da veia cava em função de uma alta pressão intraabdominal. Então, não seria, para o abdominal, a respiração mais adequada. Qual que seria, então? Nós fazermos exatamente o inverso. Durante a fase que nós vamos já diminuir obrigatoriamente pelo movimento da coluna vertebral, diminuirmos a área visceral, nós vamos expirar o ar antes e fazer um bloqueio expiratório. Como seria então? Solta o ar, o diafragma que está numa inspiração assim, durante a expiração ele sobe, ele relaxa e sobe, libera a área visceral, ou seja, eu tenho uma maior área visceral e a partir dessa maior área visceral que eu construí, esse construir entre aspas, pela minha expiração, subiu o diafragma, liberou a área visceral, agora eu permito então essa flexão da coluna vertebral, aonde as vísceras não vão sofrer uma pressão tão grande quanto sofriam antes. Então a pressão intravisceral, a pressão intraabdominal não sobe tanto quando eu expiro e faço a fase concêntrica do abdominal, do que quanto, por exemplo, eu inspiro e venha a fazer a fase concêntrica do exercício abdominal. Então essa é uma relação interessante e importante. Não é o que nós colocamos ontem como a sugestão mais adequada para fazer a respiração. Ontem nós falamos em inspiração, bloqueio e execução da fase concêntrica. Hoje nós estamos para o exercício abdominal, onde é a flexão da coluna vertebral
com uma lógica diferente, mas raciocinando em cima do diafragma. Exercícios que tenham movimentação da coluna vertebral, como os exercícios abdominais, ou exercícios para lombares, numa prancha lombar, onde nós temos que flexionar a coluna e estender concentricamente. Toda vez que houver a flexão da coluna, mesmo que excêntrico, movimento excêntrico em flexão da coluna, numa prancha lombar, cabe aí a estratégia respiratória que nós estamos passando hoje. Então nós estamos respondendo a um dos nossos seguidores e ampliando um pouco essa discussão. Em exercícios que não movimentam a coluna vertebral, fica a sugestão do treino em foco, uma sugestão. E exercícios que movimentam a coluna vertebral, fica também a sugestão do treino em foco, pensando em retorno venoso de membros inferiores, pensando em veia cava, pensando em impressão intraabdominal. Fica a sugestão, teste isso nos seus treinamentos e verifique qual que você se sente mais confortável diante das respirações que você já executa durante os exercícios. Então, amanhã a gente segue com a semana temática Treino em Foco Responde e lembrando que sexta-feira tem o primeiro episódio de treinamento em si da série do Jefferson, onde ele executa treinamentos calistênicos e apresenta para vocês todo o processo pedagógico de evolução no treinamento calistênico. Grande abraço, pessoal, a gente aguarda vocês amanhã no Treino em Foco. Até lá! A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então nessas condições nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,